Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo, que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós, encontrava-se um ser com aspecto lupino, babando copiosamente, e tentava falar sem o conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se, e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame, em que se homizia com outros servidores do mal. A partir de agora, essa será a sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana, da qual abdicou, pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre, para a necessária recuperação. Novamente Cláudio acercou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz, que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes, destes dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradeçamos em silêncio ao Pai de Misericórdia esta oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. O amor ilumina a alma que deseja amar. As investigações prosseguem. Os espíritos que seguiam o bispo de conduta infame pareciam aturdidos com o que acabaram de ver. Mesmo aqueles bulhentos que foram retirados da sala e conduzidos a um espaço contínuo, mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 áulicos a seu serviço, que ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz, ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Entidades femininas, que se degradaram no sexo vil e aberrante, modelavam-se como ofídeos e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região de horrores, especialmente ursos e ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Pouco depois a harmonia voltou às salas das nossas atividades, e ante o silêncio natural, o benfeitor Eurípides Barçanufo começou a elucidar-nos. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor, como recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é na sua realidade tudo aquilo quanto elabora, nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria é maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente, o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros de comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser de nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior revele o ser real que está oculto.
É compreensível que aspirações e anelos cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros, por cuja conquista se lutará, mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo melhor aquilo que propicia a felicidade, em decorrência da fixação mental. Vão se plasmando no modelo organizador biológico ou perispírito, muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida por um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito, que emite a onda mental e, em contato com o ectoplasma, consegue modelá-lo com seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe-se, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigia o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade, porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já lhe não sejam necessários. Por outro lado, a forma em que aparece é naquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além-túmulo a que mais lhe era familiar, a de que mais gostava, ou a em que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis, o imenso desejo de reencontro dos afetos que ficaram. Mas no além, a grande maioria desenvolve-se, como se estivera no corpo físico, e quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele toma a forma em que desencarnou. Não a que no momento reveste, que poderia gerar um grande choque. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volve ao natural do momento em que vive. É de muita relevância a vida mental, porque é fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora da memória de todos os acontecimentos e clichês formados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida, porquanto da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar, para então edificar nessa paisagem nobre e serena as futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária, em quaisquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua-a por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque, estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo espaço na mente deve ser sempre acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Houve uma pausa prolongada, para nos ensejar digerir pela reflexão os valiosos comentários. O silêncio permitia-nos escutar a respiração de todos. A seguir, o benfeitor prosseguiu. O que mantém o espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso, é o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço, que para ele o desesperado tem o sabor de agora. Quando for possível ao espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, a oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.